Motion Sally is about as slow and a motion down. Motion Sally, baby, is about as slow and a motion down. Yeah. I guess about a big fat feet on the ground. Boa noite, eu sou Marcos Paulo, é prazer estar aqui no programa e vou iniciar com uma música de minha autoria que eu fiz para minha esposa, Patrícia Nóbrega. Queria dedicar a ela essa música que chama Pra Você. Quando o inverno passar, flores no seu lugar hão de trazer o frescor. Pra você eu mandei perfumar o azul e brilhar como um voanil vivo lá no céu pra te trazer o sol se erguendo pra te iluminar, te guiar onde eu não puder estar. Como num sonho bom, estrelas pra decorar, mandei te trazer um mar livre pra singrar a onda que der na praia dos meus braços ia portar na vida mais real de beijos um festival, te amar aos olhos de Deus. Motion Sally. Desde muito jovem eu escutava música por intermédio do meu irmão mais velho, Arthur. Ele escutava os discos dele e eu ficava ali achando muito fascinante aquele mundo musical. Ele me deu uns discos ainda quando eu era bem criança e eu me apeguei bastante nisso. Ele mesmo que fez algumas tentativas de eu tentar ser músico. Ele me inscreveu no conservatório, né, e queria que eu estudasse música. Depois disso eu peguei gosto, aí fui por conta própria. Aí fui estudando na rua, tocando com a molecada. Montei minha primeira bandinha, que aí passou a ser uma banda, que tocou em lugares, depois fui convidado para outras bandas, fiz teste em outras bandas, passei em algumas, não passei em outras, e aí fui até em 90, né? Eu comecei com música em 86, em 90 o Mauro Hector do Druidas me chamou para fazer parte do Druidas, e daí para frente eu toquei muito tempo com Druidas, e aí começou carreira mesmo, né? Minha carreira ali começa em 90. Então, de 90 para cá, são 23 anos. Fase, né? A primeira fase foi a fase do heavy metal. Para quem me conhece, até pouco tempo atrás eu era cabeludíssimo, em função dessa herança do heavy metal. Eu gostava muito de heavy metal. Minha banda preferida, a primeira banda assim preferida era o Kiss, né? Porque era uma banda muito circense, aqueles caras
que pintavam o rosto, usavam aquelas roupas bastante extravagantes, o cara tinha meio metro de língua, né? Era um negócio bastante visual, né? Era um rock bastante visual. Quando eu me peguei mais a música, eu dei uma guinada para o Led Zeppelin, Deep Purple, essas bandas de rock básico, assim, que tem uma fonte muito grande no blues, assim, Van Halen, essas bandas assim. Aí eu comecei a cantar e aí eu percebi que eu não ia ser o Robert Plant nunca, porque minha voz é muito grave e o do Robert Plant é muito aguda. E aí eu comecei a estudar o blues, e aí comecei a ter uma referência mais de blues, de jazz. Um pouco antes disso, ainda nas primeiras bandas que eu toquei, antes de chegar no Druidas, eu tive muita influência de MPB, a gente começou a tocar um repertório de música brasileira bastante influenciado no rock, por exemplo, os Mineiros, o Milton, Beto Guedes, né? Tinha uma influência muito grande ali, também do rock dos anos 80, nas primeiras bandas que eu tive, tinha uma influência muito forte do Legião Urbana, uma influência de outras bandas dessa época. Mas principalmente eu lembro de uma cena que, quando eu comecei a estudar canto, assim, por conta própria, que ficávamos eu, o Marcelo Gravi e o Ivan Machado, que era o vocalista do Reich, na época era o melhor vocalista, assim, da minha referência, assim, e o Marcelo Gravi, grandiosíssimo músico, eu ali, moleque, ali no meio daqueles dois, e a gente estudava da seguinte forma: colocava o LP do Legião Urbana numa grande radiola que o Gravi tinha na casa dele, botava uma caixa de som e todo mundo cantava assim, meio que parecido, meio que quase igual ao Renato Russo, porque era uma referência de cantor naquela época. Então, lembro dessa passagem aí, que me traz boas lembranças pra caramba, e me trazem uma referência desse rock básico aí. E depois o blues, o jazz, e aí quando você começa a entender a música de uma forma muito universal, aí tudo que é música entra na sua cabeça, aí virou as músicas vocais, aí me especializei em voz, e aí eu comecei a gostar não só de um estilo, um gênero musical, mas gostava de música boa. Então, até algumas coisas que eu tinha preconceito antes, né? Porque, não vou gostar de forró, por exemplo. Eu passei a gostar porque eu percebi que em todo gênero tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Mesmo no jazz, né? Que todo mundo acha que só porque jazz é bom, mesmo no jazz tem muita coisa ruim, né? Então, na verdade, eu passei a gostar de música boa em vez de gostar de um gênero específico de rock. Mas comecei com a influência do roqueiro lá, do heavy metal. Porque a definição ela limita muito, né? E eu pretendo não ser pretensioso, mas eu pretendo fazer o quanto mais amplo possível eu puder fazer meu trabalho, entendeu? Hoje eu sou um músico profissional, né? Atualmente não vivendo exclusivamente da profissão, porque eu tive outros encargos, e assumi esses encargos do jeito que eu tive que assumir, mas eu sou um músico profissional e as pessoas me chamam para fazer trabalhos musicais aqui em Batão, em Santos, em São Paulo, onde for, eu vou para qualquer tipo de trabalho, não tenho muita opção, né? Assim, eu não me ponho a essa opção, eu sou cantor de blues, eu canto bem blues, né? Sou cantor de jazz, eu também acho que canto bem jazz, quer dizer, sem querer ser pretensioso, porque evidentemente toco com músicos bons e músicos que falam bem essa linguagem, mas eu não quero me limitar a isso, eu quero fazer tudo o que eu puder fazer. Eu não faço ideia, tenho bastante, em vários gêneros, tenho algumas composições no gênero mais blues, rock, assim, porque a gente, do Druidas, pretende gravar um CD em breve, a gente está ensaiando isso há alguns anos, né, para gravar esse CD. Tenho composições minhas numa fase mais pop, assim, onde eu andei procurando o mercado, então, composições que eu fiz com Maurício Oliveira, com a Patrícia, minha esposa, com outras pessoas, que é um gênero mais pop, que é uma época que a gente estava procurando o mercado assim, de uma forma mais comercial, através do auxílio do Marcelo Elias,
que é um pianista muito amigo meu, um padrinho de casamento, inclusive, e que tocou com a Sandy Júnior, hoje ele é o diretor da banda do Pedro Mariano, então é um cara, um músico fantástico, um orgulho estar ali do lado dele, ali assistindo. Imagina você estar do lado do cara tocando, né? Com respeito. Mas assim, tenho várias composições de várias épocas, né? Na época que eu comecei com bandas, eu tinha as minhas composições. Aí passei na época da fase estudantil, porque eu comecei a tocar muito novo, né? Em 86 eu tinha 14 anos, então eu comecei a tocar nessa época. Em 90 eu estava para fazer 18 anos, quando comecei a carreira de fato. Então, nesse período, eu participei de festivais da escola que eu estudei, então tinha composições ali. Depois, com a banda ali de 90, fiz composições, a gente gravou uma faixa num álbum de comemoração aos 450 anos da cidade de Santos. Depois, a gente foi... Então, tem muitas composições. Participei de festivais, do Mapa Cultural, em 2 oportunidades. Mais recentemente, minha amiga Marilda Canelas me chamou na época que ela era secretária de Cultura, me pediu que ela fizesse uma composição e mandasse para um festival. Eu fui e fiz isso. Então, eu vivo compondo, o tempo todo compondo. A próxima música é uma música que foi gravada pelo Nat King Cole, um cantor de jazz dos anos 40, 50, 60, nos Estados Unidos. Na verdade, a grande celebridade negra dos Estados Unidos, e que tinha uma voz fantástica, um dos meus ídolos vocais. Então, a música se chama Mona Lisa. Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely men have blamed you? 'Cause that Mona Lisa strangeness in your smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely men have blamed you? 'Cause that Mona Lisa strangeness in your smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold
and lonely, lovely work of art. Tree, tree, but for fair, to red, for fair day. Flat up, paper, what fair, what to set, they do set, do deep, clever for the so that they do. Flat, little, what of a sea, they want to save it to sort of a fate. So do be banana down. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep, and they died there. Oh, they died there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa. A princípio, eu tentei estudar no conservatório. Fiz um teste e não passei porque disseram que eu não tinha aptidão para música. Então, eu fiquei ali meio até chateado, frustrado assim, com a situação, mas não desisti, eu fui tentando, assim. Então, o meu estudo de música foi com as pessoas que eu convivi com música, né? Então, eu pegava muita informação com as pessoas. Então, o meu primeiro professor informal foi o Ivo Machado, que é o guitarrista daqui de Cubatão, que ele ia tocando e eu ia tirando dele, roubando dele algum conhecimento, assim, Ivo, como é que é, o que é uma terça maior, como é que é isso, escala e tal, e ia lendo, lia muito, né, tinha uma revista, no meu tempo, né, para não falar antigamente, para falar no meu tempo, tinha uma revista que chamava Toque, que era uma revista de violão, e lá eles davam uns toques musicais, então eu aprendi música muito ali, né? O que é uma escala maior, o que é uma escala menor, como é que se constrói isso matematicamente, né? Os intervalos e tal. E, ao mesmo tempo que fui iniciando meu trabalho como cantor, né? Eu fui iniciando um trabalho como violonista também, então o violão foi muito apoio para isso, né? O que me forma músico hoje, mesmo sendo cantor, né, é o fato de eu ter aprendido ao mesmo tempo o violão. Aí comecei ali um pouquinho com o Ivo, aí depois eu passei a tocar com o Mauro, então passei a pegar as coisas com o Mauro, aí todo mundo que ia tocando um pouco, eu ia tirando assim, um pouco, assim, pedindo emprestado, né, meio sem pedir, né, esse conhecimento musical, e fui formando, assim, estudei canto com a Lucimar Padron, que é uma professora de canto de Santos, durante 3 anos, de 91 até 94. E aí também, ao mesmo tempo, paralelamente, fui estudando uma linha, uma percepção do que é técnica vocal, né, através de livros de foniatria, fonoaudiologia, livros da questão fisiológica, né, a questão médica, né, então livros de otorrinolaringologia e tal, e fui formando uma visão a respeito do que é a prática vocal, né, e hoje eu já dou aula de canto já desde 95, então são praticamente 18 anos que eu dou aula de canto e vou renovando sempre meus conhecimentos a respeito de técnica vocal. Então, tenho estudado ainda. Na verdade, estudar é uma coisa que eu acredito que as pessoas não deviam parar nunca, né? Porque o estudo é o que faz você crescer culturalmente e até ter assunto para conversar, né? Então, eu continuo estudando. Recentemente, eu estava fazendo faculdade de pedagogia, porque, em função de ser professor de música, eu precisava de uma didática que fosse mais funcional, né?
E o que foi muito legal, né? Eu tive que trancar o curso por função da demanda da minha vida aí, deu uma mexida nas coisas, mas estou voltando agora para o curso de pedagogias para me formar em pedagogia. O meu instrumento, primeiro, é o meu corpo em função do canto, né? As pessoas costumam dizer que instrumento é voz e voz não é instrumento. Eu queria deixar claro isso aqui, porque o instrumento é uma coisa física, né? O instrumento é isso aqui, né? É uma bateria, um saxofone, é um instrumento, propriedade física de gerar som, né? Então, meu instrumento é o meu corpo para a geração da minha voz. Esse é o meu primeiro instrumento, é o que eu tenho mais habilidade em executar, né? Então, com voz eu sou tão bom quanto qualquer outro músico que anda comigo, desses caras que eu falei. Pretendo ser, e sem a falsa pretensão nem falsa modéstia, né? Eu estudo bastante para isso, né? Eu me dedico tempo integral para entendimento melhor dessa prática, né? Depois eu toco bem violão, conheço bem a harmonia e me adaptei bem à prática dos ritmos dos gêneros musicais. Então eu toco bem violão, toco um violãozinho razoável. Aí o Mauro Hector inventou que eu era contrabaixista, né? E aí eu virei contrabaixista do Druidas. Então hoje toco contrabaixo, hoje até acho que eu sou contrabaixista, mas quando eu comecei a tocar era um pouquinho mais duro, mas enfim, tocar com Mauro Hector e Plínio Romero, eu acho que tem que ser contrabaixista mesmo. Então a única coisa que me faz acreditar nisso é o nível dos caras que eu toco, né? E aí, em função da demanda, eu toco aqui um instrumento ou outro de percussão, como por exemplo foi num momento em que eu e minha esposa embarcamos na carreira de cruzeiros marítimos, né, de animação de cruzeiros marítimos. A gente montou um duo, ela é violonista também, além de cantora, excelente cantora, e eu, para não ficar num outro violão e não ficar muito barulho na mesma frequência ali, né, os agudos, naquela frequência mediana, eu optei para fazer a sessão rítmica. Então, nesse período, eu aprendi a tocar um set que eu montei com carrom, um chimbalzinho com hat-trick, um prato com umas pedrinhas de condução, uma caixa para fazer o jazz de vassourinha, um bongô, e fui aprendendo a percussão. A percussão, elementarmente, na música, eu acho que é mais simples, porque não tem a questão harmônica, né? É questão só rítmica e de coordenação, o que para mim foi bastante difícil, mas eu consegui desenvolver, assim, razoavelmente, percussão. Mas se eu fosse me inscrever, por exemplo, como músico em alguma coisa, eu diria que eu só sou cantor. As outras coisas eu quebro o galho. Bom, para terminar com as músicas, queria primeiro agradecer o espaço, depois queria fazer uma música que se chama Paramente, que é uma música que eu fiz, uma composição que eu fiz com a autoria do Mauricio de Oliveira e a Cláudia Cristo, uma artista plástica de Santos. E a gente participou com essa música, junto com a Patrícia, o Chico Wilcox, o Igor Wilcox, o Alexandre Blanc, do Mapa Cultural de 1988, e ganhamos pela cidade de Cubatão a fase regional, fomos até a final. Foi um momento bastante interessante aí poder ter representado a cidade nesse momento. Então vou fazer essa minha última música agradecendo e dedicando à cidade. Essa música chama-se Paramente. De encantos tantos, prazeres e loucura assim, já me cansei. No meu destino eu te encontrei, criei um sonho e até vivi, não foi tão mal assim. Paramentei a frigidez, rompi as vestes, despi as luzes do jardim. Eu percebi, tudo mudou e agora somos um nessa dispersão
é fácil se perder. Franco digo, apenas sigo o meu coração. Será que é tarde pra falar de amor? Ainda há tempo pra paixão, e nos meus olhos, em algum lugar, vai revelar o meu sentir. Nessa dispersão é fácil se perder, e franco digo, apenas sigo o meu coração. Será que é tarde pra falar de amor? Ainda há tempo pra paixão, e nos meus olhos, em algum lugar, vai revelar o meu sentir. Paz.